Sabe, em cada grande desastre existe um momento. Um momento que ninguém vê, onde uma pequena decisão, uma escolha errada, vira a primeira peça de um dominó que vai acabar numa catástrofe. Hoje, a gente vai investigar um desses momentos. Um que não aconteceu lá no céu, mas sim numa sala de reunião. Essa é a anatomia da decisão que levou à tragédia da Challenger. Pensa bem nessa pergunta, porque essa é a pergunta central aqui. A história da Challenger, no fundo, é sobre até onde essa confiança, ou talvez a pressão para seguir em frente, pode nos levar. É uma história sobre tecnologia, claro, mas mais do que tudo é sobre gente. Essa é a data, a hora que todo mundo lembra, que ficou marcada na história. Mas o que me deixou mais intrigado nessa pesquisa é que a falha real, aquela que selou o destino de 7 astronautas, não aconteceu 73 segundos depois da decolagem. De jeito nenhum. Aconteceu na noite anterior, no meio de uma discussão com dados, dúvidas e uma pressão absurda para lançar. Para a gente entender o desastre, a gente precisa primeiro entender o sonho. E que sonho! Nos anos 80, o ônibus espacial era a grande promessa de um futuro onde viajar para o espaço ia ser rotina, quase como pegar um avião. E a NASA estava numa pressão imensa para provar que esse sistema era confiável e frequente. A promessa era essa aí, super ambiciosa. A NASA queria um ritmo de lançamentos que nunca tinha sido visto antes, mais de 15 por ano. Esse cronograma agressivo virou um personagem silencioso, mas muito, muito poderoso na nossa história. Cada adiamento era visto como um problema, uma falha em cumprir essa grande promessa. E essa era a tripulação que carregava o sonho nas costas. 7 pessoas, cada uma no auge da sua carreira. E, claro, tinha Christa McAuliffe, a primeira professora no espaço. Ela transformou essa missão num evento nacional. Tinha criança assistindo ao vivo nas salas de aula do país inteiro. E que evento, hein? Olha esse número. Mais de 11 mil professores se inscreveram no programa. A escolha da Christa era sobre inspiração. Era a NASA dizendo que o espaço era para todo mundo. A atenção do público estava no máximo. E a pressão, bom, também. E agora, a gente avança para o momento crucial, a noite anterior ao lançamento. É aqui que o sonho encontra a realidade fria da engenharia. E quando eu digo fria, é no sentido literal da palavra. Aquele clima de otimismo estava prestes a ser testado. Cabo Canaveral, na Flórida. A gente pensa em sol, calor, né? Mas naquela noite as temperaturas despencaram para perto de zero. Tinha gelo por toda a torre de lançamento, uma visão completamente bizarra e alarmante. E todo esse frio era o inimigo mortal de um componente crítico, minúsculo, mas de uma importância gigantesca. A chave de tudo se resume a uma coisa surpreendentemente simples: os anéis de vedação, os famosos O-rings. Pensa neles como um elástico de borracha gigante e super poderoso. A função dele é vedar a junção entre as partes do foguete, para que gases super quentes não escapem. Simples, né? Mas absolutamente essencial. E aqui está o dado que sinceramente deveria ter parado tudo na mesma hora. Os engenheiros da Morton Thickle, a empresa que fez os foguetes, eles sabiam que no frio essa borracha ficava dura, perdia a flexibilidade. E os dados eram claros. Eles nunca tinham sido testados, muito menos aprovados, para um lançamento num frio desses. A gente está falando de território completamente desconhecido. Uma teleconferência naquela noite, os especialistas técnicos foram unânimes. Com base nos dados, a recomendação foi uma só, inequívoca. Era perigoso demais. O risco de falha era real. Eles mostraram gráficos, explicaram a lógica. A segurança deveria ter falado mais alto. Mas aí veio a resposta de um gerente da NASA. E essa frase, gente, essa frase é o ponto de virada de toda a história. Foi o momento em que a discussão deixou de ser sobre dados e passou a ser sobre intuição e pressão. O pedido não era por uma prova de que era seguro, mas por uma permissão para arriscar. O jogo virou. Ao invés da NASA ter que provar que era seguro lançar, os engenheiros foram desafiados a provar, sem nenhuma dúvida, que ia falhar. E o resultado foi esse confronto direto. A gerência da Morton Thickle, sentindo a pressão do seu maior cliente, a NASA, se reuniu ali rapidinho e reverteu a recomendação dos seus próprios engenheiros. A decisão de lançar foi formalizada, ignorando o alerta mais claro e direto que eles poderiam ter recebido. E este, para mim, é o detalhe mais assustador. Não era uma dúvida, sabe? Para quem entendia do sistema, era uma certeza. O engenheiro Bob Ebelin foi para casa naquela noite e falou isso para a esposa dele. Ele sabia que tinha acabado de testemunhar a assinatura de uma sentença de morte. Ele sabia que o sistema tinha falhado muito antes do foguete sequer ser ligado.
Vamos para a manhã seguinte, ver como essa decisão no papel se transformou numa catástrofe no céu. O sol nasceu, o gelo começou a derreter e o mundo inteiro assistia sem fazer a menor ideia do drama que tinha acontecido na noite anterior. E tudo que os engenheiros temiam aconteceu, passo a passo. Aquela fumaça preta logo no primeiro segundo foi a prova. O O-Ring, duro por causa do frio, não vedou a junta a tempo. Uma vedação temporária até se formou, mas não aguentou os ventos fortes. A partir daí, era uma contagem regressiva inevitável, com aquele jato de chamas funcionando como um maçarico, cortando o tanque de combustível até o colapso final. Segundos antes da desintegração, o gravador da cabine captou algo. A voz do piloto Michael Smith. Ele disse apenas, "Oh-oh". É um lembrete terrível de que lá dentro, eles eram profissionais, reagindo a uma falha que ficou óbvia de repente, mas sem a menor chance de escapar. A nação inteira ficou em choque. O sonho virou um pesadelo, ao vivo, para todo mundo ver. E junto com a dor, veio a necessidade de entender não só o que aconteceu, mas por que deixaram acontecer. O presidente Reagan formou uma comissão de investigação, liderada pelo William Rogers e com gente de peso como o astronauta Neil Armstrong e o físico Richard Feynman. A missão deles era ir muito além da falha técnica. Era dissecar o processo de decisão que permitiu que tudo aquilo acontecesse. E no momento que ficou para a história, o Feynman demonstrou a causa do problema para o mundo todo ver. Numa audiência que passava na TV, ele usou só um copo de água gelada e uma pinça. Ele mostrou como a borracha do O-Ring perdia a elasticidade. Foi a prova visual, simples e irrefutável de que a preocupação dos engenheiros tinha todo o fundamento. E aqui a gente chega no coração do problema. A comissão identificou um fenômeno que eles chamaram de normalização do desvio. O que é isso? Bom, em voos anteriores, os O-Rings já tinham mostrado sinais de problema. Mas como o ônibus espacial não explodiu, a NASA começou a aceitar essa falha como algo normal. É como dirigir com a luz de alerta do motor acesa. Na primeira vez, você se assusta. Depois de um tempo, você se acostuma. O inaceitável virá normal, até o dia que dá tudo errado. No final das contas, a causa raiz não foi um anel de borracha. Foi a cultura da organização. Foi a comunicação quebrada, que deixou os dados serem ignorados. Foi a arrogância de um sistema que se recusou a ouvir os próprios especialistas. O desastre foi desenhado em organogramas e salas de reunião muito antes de acontecer na plataforma de lançamento. Isso nos traz de volta ao início, para a gente. A história da Challenger é um estudo de caso em escala máxima, mas que levanta uma questão que vale para todos nós. A pressão para cumprir um prazo, para dizer sim, quando os dados dizem espera. Quantos pequenos sinais de alerta são ignorados ao nosso redor porque sempre foi feito assim ou porque parar agora seria muito inconveniente? O legado da Challenger, para mim, é este. Não está só na tecnologia, mas na lição humana. É um lembrete permanente de que a realidade sempre prevalece, que a natureza não pode ser enganada e que a voz de um especialista preocupado com dados na mão tem que ser sempre mais alta do que a pressão de qualquer cronograma.